Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa do projeto Mini Escola Virtual Aprendendo em Rede. Eu sou o professor Raoni e o tema de nossa aula de hoje é tipos de sujeito. Estão preparados? Pegue seu material e vamos lá! Antes de iniciarmos com a classificação dos sujeitos, é necessário que entendamos aí o que é o sujeito. O sujeito de uma oração é aquele termo do qual nós nos referimos a ele. É o elemento a quem se declara algo. Então, quando nós nos referimos a algum elemento, aquele termo nós chamamos de sujeito. O que mencionamos sobre a respeito desse elemento nós chamamos de predicado. Então, o sujeito é o ser sobre o qual se declara alguma coisa e o predicado é o que se declara sobre esse sujeito. Certinho, gente? Então, vejamos na telinha um exemplo da aplicação do conceito de sujeito e predicado. Temos na telinha um exemplo da tirinha de Angar. A esposa dele fala o seguinte: mamãe planeja nos visitar, mas ela exigiu uma pequena condição. E qual é? Você deve estar por fora durante a visita. Então, ao analisarmos sintaticamente, ou seja, analisarmos nas falas das personagens a relação entre palavras, percebemos a presença de sujeito e também predicado. Por exemplo, na primeira fala da esposa de Angar, ela diz o seguinte, mamãe planeja nos visitar. Então, ao verificarmos neste enunciado de quem nós estamos declarando algo, mencionando, falando a respeito, nós temos a classificação do sujeito, que seria a palavrinha mamãe. Então, mamãe seria o sujeito e planeja nos visitar seria o predicado. Estamos falando do sujeito, mamãe, e o que nós falamos a respeito do sujeito, mencionamos, chamamos de predicado. Planeja nos visitar. Dessa forma, pessoal, sabendo o conceito de sujeito e predicado, percebemos que o sujeito ele possui algumas classificações. Como nós fazemos para entender essas classificações? Os sujeitos eles são classificados em sujeitos determinados, aqueles que nós temos capacidade de encontrar, e temos os sujeitos indeterminados, aqueles que nós não temos a clareza de identificação em uma oração. Os sujeitos determinados são sujeitos simples, composto e designacial. E temos o sujeito indeterminado. Para localizarmos em uma oração sujeito determinado, no caso simples, composto e designacial, é necessário que saibamos o que seria o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é a palavra mais importante dentro do sujeito. Eu encontrei o sujeito, agora minha missão é verificar dentro do sujeito qual a palavra mais importante quanto à significação, quanto ao sentido do sujeito. Encontrei aquela palavrinha, se for apenas uma palavrinha importante, chamamos de sujeito simples. Se for duas ou mais, chamamos de sujeito composto. Verificando na telinha um exemplo da situação de sujeito simples, utilizamos a mesma tirinha vista anteriormente. Mamãe planeja nos visitar. Ao analisar essa fala, essa expressão, essa oração, percebemos que mamãe seria o sujeito, planeja nos visitar o predicado. A palavra mamãe, sujeito, é formada por apenas uma única palavra, a própria palavra mamãe. Dessa forma, se apenas um núcleo, apenas uma palavra importante, nós classificaremos esse sujeito como sujeito simples. Na segunda fala da esposa de Angar, ela fala o seguinte, mas ela exigiu uma pequena condição. Temos o sujeito aí, ela, de quem nós estamos nos referindo. Dessa forma, o sujeito ela possui apenas um núcleo, também é classificado como sujeito simples. O sujeito composto, como já havia dito, é um sujeito que apresenta dois ou mais núcleos, ou seja, dentro do sujeito existem duas ou mais palavrinhas importantes quanto à significação. Veja o exemplo na telinha de sujeito composto. John e eu formamos um casal bacana, não acha, gato? É que nem meias bege e gravata borboleta de bolinha preta. Eu senti sarcasmo no seu sorriso. Você está começando a me conhecer. Então, por trás da ironia do sarcasmo de Garfield, percebemos aí também a fala da personagem, da namorada de John. Ela fala o seguinte, John e eu formamos um casal bacana. Nesta situação, nós temos o sujeito composto. O sujeito seria John e eu. Formamos um casal bacana, nós temos aí o predicado. Então, ao percebermos e analisarmos o sujeito John e eu, temos três palavrinhas, John e eu. Dessas três palavrinhas, temos aí as palavras John e a palavra eu como núcleo.
como são dois núcleos, nós chamamos esse sujeito de sujeito composto. Por fim, dentro dos sujeitos determinados, aqueles que nós temos a capacidade de identificar em uma oração, temos o sujeito desnencial, ou seja, o sujeito oculto. O sujeito oculto é aquele sujeito que não está expresso em uma frase, em uma oração, mas eu tenho a capacidade de identificá-lo. Como eu faço isso, professor? Através da desinência verbal, ou seja, a terminaçãozinha do verbo. Quando eu verifico o verbo vai me dar informação de quem nós estamos nos referindo dentro daquele contexto. Veja na tela um exemplo. É daqui que vem o leite, Garfield. Que interessante, que informativo. Nunca mais vou beber leite até o fim dos meus dias. Percebam nessa tirinha, no terceiro quadrinho, quando o Garfield fala o seguinte: nunca mais vou beber leite até o fim dos meus dias. Então percebemos através da aplicação dos verbos beber e vou, em que Garfield se refere a ele mesmo dentro desta situação. Interessante verificar que não há a presença do pronome eu, mas implicitamente nós sabemos que estamos tratando desta pessoa do discurso. Dessa forma, o sujeito não está expresso na oração, mas sabemos que existe. Então, classificamos esse sujeito como sujeito desnencial ou oculto. Por fim, temos o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, gente, é aquele que nós não temos uma clareza, uma certeza de determinar quem é aquela pessoa, aquela entidade, aquela ação, aquele sentimento, aquele ser que desenvolveu a ação verbal. Dessa forma, o sujeito indeterminado, nós não temos a clareza de encontrá-lo em uma oração. Veja o exemplo a seguir. Colocaram uma cesta com gatinhos na minha porta. Ele sabe que eu não resisto. Adoro cestas. Então temos aí essa tirinha bem sarcástica em que percebemos a utilização de um sujeito indeterminado. Na frase da personagem, quando ela diz assim, ó, colocaram uma cesta com gatinhos em minha porta. Percebemos através da ação verbal que alguém praticou a ação de colocar a cesta na porta da personagem. No entanto, nós não temos essa clareza, a própria oração não nos dá a clareza para identificarmos o sujeito. Então, quando temos a aplicação desta situação, nós chamamos de sujeito indeterminado. Existem duas regras básicas do sujeito indeterminado. O verbo está na terceira pessoa do plural, no caso, colocaram, e não há presença de sujeito, ou o verbo na terceira pessoa do singular, mais o pronome se. Além do exemplo da tirinha, temos mais dois exemplos que nos trazem esclarecimentos sobre essas regras. Ó, anunciaram a morte do prefeito. Nesta situação, o verbo está na terceira pessoa do plural e nós não temos a existência de sujeito. E nós não temos a certeza de quem praticou a ação de anunciar. E na segunda situação, não se fala da morte do prefeito no jornal local. Nesta situação, nós temos o verbo falar na terceira pessoa do singular e temos o se, a palavrinha se, né? Seria o índice de indeterminação do sujeito. Através dessa forma, dessa regra, percebemos que não temos um sujeito claro na oração. E aí, pessoal, deu para entender um pouco mais sobre os tipos de sujeito? Então faça as questões propostas do bloco, estude com seu professor em sala de aula esse conteúdo e, se possível, deixe aqui suas experiências nos comentários. Até a próxima!